Você está esperando há tanto tempo e finalmente chegou. Parece ser bem perto da sua casa. Então você pega as chaves rapidamente, corre para o carro e pega a rodovia. Um arco-íris brilhante no céu. Você sabe que não pode perder a chance de encontrar o fim do arco-íris e pegar o seu merecido pote de ouro. Você está dirigindo o mais rápido que pode e o arco-íris se transforma em um duplo. A estrada faz uma curva fechada. O fim do arco-íris parece estar a alguns minutos. Você está chegando perto, mas ele começa a sumir. E se foi? Você para o carro e olha em volta em busca do seu prêmio. E nada. Não se preocupe, não acontece só com você. É fisicamente impossível chegar ao fim de um arco-íris, porque ele não é algo físico ou tangível. Arco-íris são ilusões de ótica formadas graças ao superpoder das gotas de chuva de funcionar como minúsculos prismas. As gotas de chuva refletem a luz do sol tanto internamente quanto no ângulo em que você as olha. Diferentes comprimentos de onda de luz refratam em diferentes ângulos. É por isso que a luz branca que o sol envia aparece como muitas cores vindo em uma determinada ordem. Para que essa ilusão de ótica natural funcione, são necessárias determinadas condições climáticas. Além disso, você deve estar a uma certa distância, exatamente no ângulo de 42 graus em relação aos raios de sol, com o sol às suas costas e a chuva à sua frente. Quando você está se movendo em direção ao arco-íris, ele permanece à mesma distância de você, então você nunca pode alcançá-lo. Além disso, o ângulo em que você está olhando muda, portanto, o arco-íris parece encolher em relação à paisagem. E quando você chegar onde a chuva está caindo, o arco-íris irá desaparecer na sua frente. É necessário uma espessa coluna de chuva para refletir luz suficiente, então você o verá à distância novamente. Duas pessoas nunca podem ver o mesmo arco-íris, pois você teria linhas de visão diferentes, a menos que ambos estejam olhando para uma foto dele. Se pedir a seu amigo para ficar embaixo de um arco-íris, quanto mais perto você chegar, mais o arco-íris se afastará. Seu amigo verá um arco-íris diferente do ponto de vista dele, à distância e nos mesmos 42 graus. O lado bom, porém, é que isso significa que pode haver um número infinito de arco-íris no céu, nas condições certas. Sendo assim, você pode estar no final de algum arco-íris que você não vê. Alguém à distância poderia capturá-lo com a câmera. Também não é fisicamente possível ultrapassar um arco-íris. Ele pode aparecer para um lado de um avião ou abaixo dele nas condições e ângulos certos. Mas fotos tiradas de janelas de aviões mostrando claramente o arco-íris de cima são resultado de outra ilusão de ótica. O plástico usado na janela tem a propriedade de dividir a luz que entra em dois raios distintos. Os raios são de cores diferentes e se dispersam de maneira diferente. Quando a luz emerge da janela, os dois raios de luz entram no caminho um do outro e criam um efeito de faixas coloridas. Se você usar um filtro polarizador em sua câmera, o efeito é ainda mais óbvio. A água abaixo do avião também tem esse efeito polarizador. Então, parece um arco-íris, mas não é isso. Outra razão pela qual você nunca pode chegar ao fim ou à base de um arco-íris é que ele não é um arco, embora pareça. Eles vêm em círculos completos. Não dá para ver o resto do círculo porque quando está no chão, você só pode ver a luz refletida pelas gotas de chuva acima do horizonte. A metade inferior está oculta da sua visão. A única maneira de ver um arco-íris em um círculo completo é pular de um avião ou escalar uma montanha muito alta e expandir seu ponto de vista. Eles não aparecem apenas durante o dia. Um arco-íris que surge à noite é chamado de arco-íris lunar ou arco lunar. É um produto da luz refletida pela lua atingindo gotículas de água no ar. Tem todas as mesmas cores, mas parece um tanto desbotado. A lua não emite luz própria e a sua luz é a luz do sol refletida, portanto mais fraca do que a do sol. É por isso que um arco lunar é, na verdade, um arco-íris formado pela luz do sol e pela água. Você pode avistar um desses quando a lua está cheia ou quase cheia, principalmente em áreas tropicais como o Caribe e o Havaí. Essas regiões costumam ter chuvas tarde da noite. Arco-íris brancos são formados quando a luz é refratada e refletida pela névoa. Eles são muito mais fracos do que os normais, porque as gotas de água na névoa são menores do que as de chuva. Alguns até parecem ser quase totalmente brancos. E quando você vê um nas nuvens, é chamado de nuvem arco-íris ou nuvem iridescente. Se por algum motivo você quiser que um arco-íris desapareça de sua visão, só precisa de um par de óculos de sol polarizado. Segure-o à sua frente e vire-o de lado. E voilá! O arco-íris se foi.
Os arco-íris também são polarizados. Isso significa que suas ondas de luz estão vibrando em uma direção vertical, exatamente como nas sombras. Óculos de sol são projetados desta forma para que você não veja reflexos e brilhos vindos de poças de água ou outras superfícies planas. Quando você vira as lentes de lado, as torna polarizadas horizontalmente. Assim, você não consegue ver objetos polarizados verticalmente. Então, o arco-íris desaparece como mágica. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Um arco-íris não se limita às 7 cores que você aprendeu na escola. Estas são apenas as cores do espectro visível. O vermelho tem o comprimento de onda mais longo e o violeta o mais curto. Outras cores como rosa, marrom, coral e muitas outras também estão presentes no arco-íris. Tem até 1 milhão delas. Os outros tons são invisíveis ao olho humano. Arco-íris vermelho monocromático geralmente pode ser visto ao nascer ou ao pôr do sol, quando o sol está no horizonte. É neste momento que comprimentos de onda mais curtos de tons de azul e violeta estão espalhados. Então, só é possível ver a cor vermelha. Quando a luz é refletida 2 vezes dentro das gotículas, é possível ver um lindo arco-íris duplo. Ele aparece acima do principal mais brilhante e suas cores são invertidas. Roxo é a primeira dele, terminando em um arco vermelho. Quando a luz é refletida 3 vezes, você pode identificar um arco-íris de terceira ordem. É preciso olhar para o Sol para vê-lo, porque o Sol é o centro dele. A intensidade da luz solar torna muito difícil observar um arco-íris de terceira ordem. Um arco-íris quádruplo é ainda mais complicado de detectar, mas também ocorre naturalmente. Arco-íris supranumerários são excepcionalmente raros na natureza e acontecem apenas quando há uma diferença nos caminhos dos raios e no tamanho das gotas de chuva. As cores mais brilhantes são geralmente vermelho e verde. Os cientistas detectaram um arco-íris de ordem 200 em laboratório. Você poderia ter um arco-íris perfeitamente circular ao seu redor. Se você for escalar montanhas quando o sol estiver baixo no horizonte atrás de você, chegando a uma altura suficiente, se houver uma névoa logo abaixo, será possível testemunhar o efeito óptico do espectro de Broken. É a sua própria sombra projetada na névoa, mas normalmente muito maior do que realmente é. A figura é cercada por um anel de luz semelhante a um halo. Isso é uma espécie de glória. Aquele efeito legal quando você vê seu avião projetado nas nuvens abaixo de você se o seu assento for na janela. Alguns arco-íris ficam de cabeça para baixo. Esse efeito óptico é chamado de arco circunzenital. Ocorre quando a luz solar refrata através de cristais de gelo horizontais em um certo ângulo que se forma em nuvens especiais. Isso acontece com bastante frequência ao longo do ano, mas dificilmente vemos, pois normalmente fica escondido pelas nuvens. Se você tiver muita sorte, poderá ver 2, 3 ou mais arco-íris no céu ao mesmo tempo. É diferente de um arco-íris duplo ou terciário, porque eles se destacam como arcos separados em torno de um arco-íris mais forte e colorido. Às vezes, arco-íris se cruzam com tornados, então eles nem sempre indicam céu limpo e clima calmo. Manchas de luz com as cores do arco-íris nas laterais do Sol são chamadas de parélio. Elas são semelhantes aos arco-íris, mas muito mais comuns. Se formam pela refração da luz solar por cristais de gelo na atmosfera. Os cristais de gelo tornam-se prismas. A maioria dos parélios é branca, mas eles também podem ser coloridos, do vermelho mais próximo do Sol ao azul do lado externo.